Bom dia, meus queridos. Continuando os comentários de Mateus 25, agora nós temos a parábola dos talentos, que vai do verso 14 até o versículo 30. Um texto longo, uma parábola longa, mas com grandes ensinamentos. E diz o seguinte, esta parábola: Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O que recebera 2 do mesmo jeito e o que recebera 1 enterrou o talento. Bom, chegou no dia da prestação de contas, eu aqui já não estou mais lendo, estou já falando o que está acontecendo. No dia de prestação de contas, muito tempo depois, o Senhor chegou, e foi ajustar contas com aqueles 3 servos. O que recebera 5 disse: Senhor, me confiaste 5 talentos, eu negociei com eles e ganhei outros 5 e aqui estão os 10 talentos. O Senhor então lhe disse: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que recebera 2, do mesmo jeito: Senhor, tu me deste 2 talentos. Eu negociei com os 2 e ganhei outros 2, e aqui estão os teus talentos. O Senhor disse a mesma coisa: servo bom, que coisa boa, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E o que receberam 1? Chegou e disse: Senhor, eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo, porque sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então o Senhor respondeu: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então cumpria a você que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10 e lançai-o nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E ao que tem será dado, e a quem não tem será tirado. Meus queridos, que parábola maravilhosa. Gosto muito dessa parábola. Todo o tempo da minha vida, desde quando comecei a ler a Bíblia, lá aos 18 anos, que eu me delicio ao ler esta parábola, a parábola dos talentos. O que significa tudo isso? Significa que os servos de Deus estão aqui para produzir frutos para Deus. Aqueles que aparentemente são servos de Deus, mas não fazem nada para o reino de Deus, eles estão apenas se enganando a si mesmos. Assim como vimos ontem na parábola das 10 virgens. 5 pareciam, apenas tinham a aparência de que serviam a Deus, mas não serviam, elas não estavam prontas, elas não tinham o Espírito. Agora o Senhor está mostrando, aqui já tem uma porcentagem diferente, tem 3. 2 mostram que eram servos de Deus, que estavam aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para bendizer a Deus com a sua vida, com seus dons, com seus talentos, com aquilo que eles têm. Mas tem alguém no meio da igreja que não quer saber de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, não produz nada para a glória dele. Você lembra de João capítulo 15, quando Jesus diz: olha, todo ramo que estando ligado em mim não produzir fruto vai ser cortado. E lá aquele ramo vai secar e vai ser jogado no fogo. Jesus disse isso. Agora aquele que está ligado nele, produz fruto, ele apenas poda, para que possa produzir mais fruto ainda. Meus queridos, aqui é a mesma linguagem. Aqui é a mesma coisa. Jesus está dizendo: você e eu estamos aqui para adorar a Deus, para servi-lo, para bendizê-lo, para engrandecer o seu nome. Você não pode ter uma vida dupla. A sua vida deve ser única, exclusivamente para adorar a Deus, glorificar. Não é que você tenha que produzir muito para que a igreja cresça e tal. Isso faz parte também. Não é que você tenha que evangelizar os 4 cantos da terra com medo de não produzir frutos. Você tem que evangelizar também, mas não é isso. O fruto aqui, o talento aqui, é você dedicar a sua vida para louvor e glória de Deus. O meu e o seu propósito aqui na terra é adorar a Deus, é glorificá-lo. Se você não fizer isso, meu querido, você está mostrando que você não entendeu, que você não faz parte disso.
E outra, quando a gente costuma, quando tem alguém, né, que não serve ao Senhor, ele começa a ver defeitos no Senhor, defeitos na igreja, defeitos no reino. Aquele homem, a sua justificativa foi: Senhor, eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. O Senhor me deu um talento, mas eu fiquei com muito medo. Eu sei que o Senhor colhe onde não plantou. E misericórdia, eu fiquei com medo, então eu enterrei o teu talento. O que foi que aquele homem disse? Ele disse que o Senhor era ladrão, porque ceifar, colher onde não plantou, isso é coisa de ladrão, né? Ninguém pode fazer isso. Você não pode entrar numa fazenda de alguém ou num pomar de alguém que você não plantou e que não é seu e sair colhendo o que tem lá. Isso é coisa de ladrão. Ele está acusando o Senhor de ladrão. Ele disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Ele está acusando o Senhor. O que significa? Que aquele homem não tinha nada a ver com o seu Senhor, tá bom? No reino de Deus acontece isso, no meio da igreja acontece isso. Há pessoas que estão muito mais para denegrir a imagem da própria igreja e dos próprios irmãos, falarem mal dos próprios irmãos, do que orar pelos irmãos, do que orar pela igreja, do que ajudar o povo de Deus, o reino de Deus e a igreja do Senhor. Precisamos ter cuidado, porque um dia vai haver um ajuste de contas. Aquele que ganhou mais é porque ele tinha capacidade para trabalhar com mais. Aquele que ganhou menos é porque ele tinha capacidade para trabalhar com menos. E o que ganhou apenas um, ele tinha capacidade para trabalhar com, mas ele não quis. A coisa é dele. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude.